Olá, seja bem-vindo! Tudo bem com você? Espero que esteja bem. Nesta aula, nós vamos dar início ao nosso conteúdo de soluções. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que vocês gostem da aula. Nós precisamos primeiro pensar em soluções, pensar o que é uma solução. Quando nós estamos preparando um suco, o que acontece ao acrescentar uma colher de açúcar no copo? O açúcar desaparece, certo? Mas por qual motivo? Por que o açúcar desaparece? Porque o açúcar ele é solúvel em água. Mas o que é solubilidade? Solubilidade é a propriedade que uma substância tem de se dissolver espontaneamente em outra substância, que é chamada de solvente. Ora, então, a água, nesse caso, é o solvente e o açúcar é o soluto. Quando nós temos uma mistura entre soluto e solvente, nós vamos dar origem a uma mistura homogênea que vai ser chamada de solução, certo? Então, numa solução, nós misturamos o soluto, que nós vamos chamar de M1, normalmente está em menor quantidade, com o solvente, que nós vamos chamar de M2, que normalmente está em maior quantidade. Então, veja bem, sempre que nós temos soluto mais solvente, nós vamos dar origem à solução. Então, uma mistura de água e sal. Eu vou ter o sal, que vai ser o meu soluto, a água vai ser o meu solvente, e a mistura de água e sal vai ser a minha solução, certo? Nós temos também o solvente universal, uma substância que é considerada um solvente universal. Mas que substância é essa? A água. A água é considerada o solvente universal. Por que a água é solvente universal? Porque ela dissolve a maioria dos solutos, certo? As nossas soluções, elas são classificadas de acordo com o estado físico do solvente, a condutividade elétrica, a proporção entre soluto e solvente e o coeficiente de solubilidade. Vejamos cada uma delas. Estado físico do solvente, também chamado estado de agregação. O que determina o estado físico da solução é o estado físico do solvente. Então, numa solução, por exemplo, de um soro caseiro, nós temos açúcar, sal, que vão ser os solutos, dissolvido em água, que vai ser o solvente. E aí, então, nós dizemos que essa solução é uma solução líquida, o estado físico dela é líquida, por quê? Porque o solvente é líquido. Agora, numa mistura de ouro 18 quilates, por exemplo, que contém prata e cobre, nós temos uma solução sólida, uma mistura entre ouro, cobre e prata, e o soluto é sólido, certo? O solvente é sólido, então a solução é sólida. Uma mistura entre água e sal, o solvente é água, então a solução é líquida. Numa mistura entre o ar atmosférico, gás nitrogênio, gás oxigênio, nós temos uma solução gasosa. Esse é o chamado estado físico do solvente ou estado de agregação. Condutividade elétrica é outra classificação. As soluções podem ser classificadas em soluções iônicas ou eletrolíticas e moleculares ou não eletrolíticas. As soluções eletrolíticas vão conduzir a corrente elétrica devido à presença de íons livres na solução. Esses íons livres são provenientes da dissociação de um composto iônico ou da ionização de um composto molecular. Então, vejamos aqui, uma solução aquosa de NaCl vai conduzir a corrente elétrica, certo? Nós vemos a lâmpada acender. Uma solução aquosa de sacarose não conduz a corrente elétrica, certo? Relembrando um pouquinho aí o conteúdo de ligações químicas, propriedades dos compostos iônicos e compostos moleculares. A proporção de soluto em relação ao solvente. As soluções podem ser classificadas em diluídas ou concentradas. Então, se nós vamos preparar um refresco, por exemplo, vamos dissolver o conteúdo do envelope em água. Se no conteúdo do envelope está escrito que ele se dissolve em 1000 ml, em 1 litro, e eu dissolver em 500 ml, eu vou ter uma solução muito concentrada. Se eu dissolver em 1500 ml, eu vou ter uma solução menos concentrada, que é chamada de solução diluída,
certo? Então, aqui nós podemos perceber as soluções diluídas. Elas vão passando de concentrada para diluídas, ok? Coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que consegue se dissolver em um determinado solvente a uma dada temperatura. Então, como que nós fazemos isso? Se nós adicionarmos soluto e mais soluto em uma solução, ela vai se tornando mais concentrada, até chegar ao ponto de não dissolver mais esse soluto. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de água e sal, e vou acrescentando sal e acrescentando sal, vai chegar um momento que o sal não se dissolve mais. Por que ele não se dissolve mais? Porque ele já chegou ao seu coeficiente de solubilidade, ele já atingiu o coeficiente de solubilidade, certo? Então, nós temos que o restante do sal não vai se dissolver mais. As soluções, elas podem ser classificadas em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Vejamos, as soluções insaturadas, a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, se eu colocar um valor abaixo do valor do coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada. Solução saturada, a quantidade de soluto é exatamente igual ao valor do coeficiente de solubilidade, podendo possuir ou não um corpo de fundo ou corpo de chão. Nós veremos no próximo slide. Soluções supersaturadas, quando a quantidade de soluto dissolvido é superior ao valor do coeficiente de solubilidade. Lembrando que esses sistemas, eles são instáveis e só existem em condições especiais. Nós vamos ver um exemplo mais à frente. Então, vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui 100 gramas de água e 30 gramas de nitrato de potássio. Eu vou dissolver 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água em um recipiente. Quando eu misturo 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, o que me acontece? Sobra 9,1 gramas de nitrato de potássio, de KNO3. Esses 9,1 gramas eu vou chamar de corpo de fundo, é o restante. Então, eu tinha aqui uma dada temperatura, uma dada quantidade de água e uma dada quantidade de KNO3, certo? E como que eu vou representar o valor do meu coeficiente de solubilidade? Qual vai ser o valor do meu coeficiente de solubilidade? Se eu coloquei 30 e sobrou 9,1, o máximo que conseguiu se dissolver do sal é 20,9. Então, eu vou dizer que o meu coeficiente de solubilidade é 20,9 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius, certo? Ok? Tudo bem. E cada sal vai ter o seu coeficiente de solubilidade. A solubilidade, ela depende da quantidade de água e da temperatura. Não é proporcional à temperatura, ok? Não é proporcional, mas é proporcional à quantidade de água. Então, se eu tenho um coeficiente de 20,9 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius, se eu dobrar a minha quantidade de água, eu também vou dobrar o meu coeficiente de solubilidade, ok? Vejamos outro exemplo. Eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade no nitrato de potássio, 20,9 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Para essa solução ser uma solução insaturada, eu preciso misturar uma determinada quantidade de sal que seja abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, se eu pegar 10 gramas do sal e misturar em 100 gramas de água, eu tenho uma solução insaturada. Esses 10 gramas vão se dissolver completamente em 100 gramas de água e eu preparei uma solução insaturada. Se eu colocar exatamente o valor do coeficiente de solubilidade, 20,9 gramas de nitrato de potássio, eu tenho uma solução saturada. Se eu misturar 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água,
eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo ou solução saturada com corpo de chão. Se eu colocar acima do meu coeficiente de solubilidade e essa quantidade que eu misturei se dissolver completamente, aí eu vou chamar essa solução de supersaturada. Mas quando é que isso pode acontecer? Em condições específicas. Por exemplo, eu tenho meu coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius. Se eu aquecer e resfriar lentamente, eu consigo dissolver esses 9,1 gramas de nitrato de potássio que estava sobrando, que era o meu corpo de fundo, eu consigo dissolver a essa temperatura e aí então eu tenho uma solução supersaturada, ok? Vejamos então esse exemplo aqui. Nós temos um gráfico. Nesse gráfico, nós temos vários sais, nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônia, cloreto de sódio, sulfato de césio, certo? Qual ou quais substâncias são mais solúveis a 30 graus Celsius? Então, vejamos, 30 graus Celsius. Nós temos aqui 30 graus Celsius, nitrato de sódio. Ok? Então, essa é a substância mais solúvel. Qual a substância menos solúvel a 10 graus Celsius? Vejamos. 10 graus Celsius, nós vamos ter nitrato de potássio. Ok? Qual a massa de KNO3 necessária para dissolver 500 gramas de água a 30 graus Celsius? Então, vejamos. A 30 graus Celsius, qual é a quantidade que nós temos a cada 100 gramas de água? Nós vamos ter 50. Então, olha, 50 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. E a cada 500 gramas de água, 250 gramas de nitrato de potássio. Essa é a massa. Qual a massa de solução de sulfato de césio necessária para dissolver 400 gramas de água a 80 graus Celsius? Então, vejamos, a 80 graus Celsius nós temos quanto de sulfato de césio? 10 gramas. Então, ó, são 10 gramas de sulfato de césio a cada 100 gramas de água. A cada 400 gramas de água, nós vamos ter 40 gramas de sulfato de césio. Ok? Então, por hoje era isso. Nós nos vemos na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre concentração das soluções, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.